agora sim eu tenho aqui a coleção serviços e posso começar a dizer aonde estão os valores. Ele está pedindo aqui set fields, ou seja, sete os campos do documento. Eu vou clicando aqui para adicionar, ele adicionou todos. Outro tipo de campo que talvez você ache interessante colocar é o tipo ativo ou inativo. Então, vamos supor que a gente queira permitir com que o nosso barbeiro ele ative ou desative serviços na plataforma dele. Sei lá, talvez ele tenha um serviço que ele não está fazendo por um tempo. Ele quer desativar por enquanto e não quer que apareça, não quer que esse serviço apareça para os clientes. Se eu colocar aqui, por exemplo, ativo do tipo boolean, desse jeito, e salvar lá na página do serviço, eu posso adicionar um toggle, também chamado de switch, que é isso daqui. Deixa eu só dar uma cor melhor para ele, para que você possa ver. Um toggle ou switch é esse símbolo aqui. A gente pode clicar para desativar ou para ativar ele. Ele é tipo ele é um switch, né? Ele é um estado de sim ou de não, de true ou de falso, de verdadeiro ou falso. Então, se um serviço está ativo, a gente pode determinar que ele é true, que ele é verdadeiro, ou seja, ativo, verdadeiro. Inativo ou desativado é falso. Então, toda vez que for esse switch esteja ativo, o serviço vai estar ativo. Se ele estiver desativado, o serviço vai estar desativado. A gente pode manipular isso daqui através de filtros lá para o cliente. Então, vamos supor que na página do cliente eu só quero exibir serviços cujo status esteja true, esteja ativo. Então só vão aparecer serviços que o barbeiro disse que estão ativos, desconsiderando completamente os falsos, ou seja, os desativados, tá? A gente pode manipular isso com filtros, como a gente já viu inclusive nas aulas anteriores. Então a gente pode colocar esse campo aqui também, deixa só jogar ele lá para cima, aqui, colocar ele na esquerda, né? Quero colocar um texto aqui para dizer pro barbeiro que um serviço está ativo e depois se ele quiser desativar também, enfim. Clico com o botão direito no switch, conforme a gente já viu, linha, porque eu quero colocar um texto do lado do switch. Então vem aqui texto, ele aparece aqui, vamos pintar ele de branco, posso escrever aqui ativo, por exemplo. Tá, mas se o switch estiver desativado, eu tenho que mostrar aqui no texto também, né? Se eu só mantiver escrito ativo aqui, não vai ficar intuitivo pro barbeiro na hora que ele for salvar. Para isso, a gente utiliza uma condição. A gente vai clicar nesse ícone para adicionar variáveis ou condições no elemento. E vamos utilizar um chamado if then else, que a gente já entendeu nas aulas anteriores. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que você pause o vídeo, veja as aulas anteriores e retorne para você começar desde o início das aulas, tá bom? Então, if then else. Vou colocar aqui uma condição simples. Primeiro valor, first value. Eu vou dizer que o switch, então selecionei o switch aqui, ou poderia ter selecionado ele aqui em widget state, switch, confirmo, é igual a true, confirmar. Então, o que vai acontecer se o switch for igual a true? Vai ser serviço ativo. Se for outra coisa, ou seja, caso contrário, esse else aqui é caso contrário, serviço inativo. Então ele está desativado, ele está inativo. Então vai depender do que o barbeiro colocar aqui, né? Do que ele setar aqui. Se ele pressionar aqui, ele ativa, se ele pressionar de novo, ele desativa. Essas cores aqui, a gente pode inclusive colocar elas de forma que fique evidente, né, pro barbeiro. Acho que agora ficou bem interessante essa cor aqui, tá vendo? Ficou esse cinza aqui, né? E aí se ele clicar, fica laranja, né? Então aqui no botão, eu posso adicionar um campo novo, ativo. Ao invés de ser valor específico, eu quero pegar de uma variável. E a gente já entendeu a diferença entre valor específico e variável, tá? De onde eu vou pegar essa variável? Do toggle. Por quê? Porque o toggle, toda vez que a gente fala de variável, a gente está dizendo que um elemento do aplicativo ele pode mudar de estado. E a gente não sabe que estado é esse. O toggle, por exemplo, eu não sei se o barbeiro, na hora que ele cadastrar esse serviço aqui, ele vai clicar ou não aqui. Eu não sei disso. Então é uma variável. De onde a gente pega essa variável? Do elemento que eu quero saber e que eu não sei. Ele pode tanto manter desativado quanto ativado e
esse from variable já está prevendo isso. E como a gente está dizendo que ele pode ser true ou false, ele vai salvar aqui o valor de true ou false, dependendo do que for pressionado aqui, tá? Do que for setado aqui. Tá bom? A gente tem esse botão aqui para adicionar fotos, né? Então ele é um container. Se eu colocar a ação de clicar em outros locais dentro dele, dentro desse container, por exemplo no ícone, funciona. Só que vamos supor que o dedo da pessoa é muito pequeno, né? Então ele não clica diretamente no ícone, ele clica em algum espaço aqui dentro. E aí a pessoa clica, insiste e não funciona. Por quê? Porque a gente está setando a ação de abrir a galeria, né, aqui em Action, no ícone e não no container. Então fique muito atento com isso, porque às vezes você coloca a ação dentro do elemento e não no elemento em si, no elemento pai, né, no caso aqui o container. Então se atente muito a isso, tá? Então eu vou clicar aqui no container e inserir uma ação de Upload Save Media, que é a ação específica para upload de fotos e vídeos, tá? Clico, escolho Firebase, que é o Upload Type. Aqui em Media Source, eu posso tanto deixar câmera ou galeria. Só que nesse botão específico, eu não tenho aqui suporte para ele tirar foto na hora ali, né? Então aqui nessa tela, nesse formulário, é mais interessante a gente permitir só a galeria. Se ele quiser tirar foto, ele tem que tirar com a câmera dele para depois enviar para a galeria, para depois selecionar na galeria aqui no Media Source, tá bom? Eu seleciono aqui galeria como opção de seleção da foto. Digo aqui que múltiplas fotos são permitidas, ativo esse switch aqui, esse Allow Multiple Images. Dessa forma, ele consegue selecionar múltiplas imagens simultaneamente, tá? Pessoal, então agora nós temos aqui o botão de adicionar fotos, né, do serviço que a gente está cadastrando na barbearia. Repare numa coisa, a gente tem uma row que ela está armazenando o botão que a gente clica para adicionar a foto e também uma stack que é nada mais nada menos do que a foto e o ícone para remover a foto. Essa foto ela não está variável. Essa foto aqui, se a gente deixar assim, mesmo o usuário adicionando a foto real, né, verdadeira, isso aqui vai permanecer aqui, porque a gente não está dizendo aqui que vai aparecer muitas fotos, né, que são as fotos que ele for colocando, ou a foto que ele colocar, né, se for uma só. Então, esse ato de exibir múltiplas mídias, nesse caso aqui, múltiplas fotos ou uma única foto, a gente chama de variável, igual aqui, igual no toggle. Lembra que quando a gente salvou ativo ou inativo, a gente pegou do toggle, a gente selecionou o toggle, a gente não disse que é, por exemplo, um valor específico, porque a gente não sabe. A mesma coisa foto. E além da gente não saber, a gente não está mostrando para ele quais as fotos, ou qual a foto que ele colocou. A gente viu em aulas passadas, quando eu quero exibir múltiplos históricos de serviços, eu utilizo um list view, ou uma row, porque a row, o list view e até mesmo a coluna, eles permitem, por natureza, que a gente exiba múltiplos dados, múltiplas variáveis. Então aqui eu tenho uma row para exibir múltiplos serviços. Então se aqui tiver 50 ou 1 milhão, a row ela tem capacidade de exibir todos os 1 milhão. A list view, se eu tivesse aqui, se meus últimos serviços, né, o histórico, fosse 50, 30, 1 milhão, 1 bilhão, a list view tem condições de reproduzir cada um. Outros elementos já não tem, como por exemplo, deixa eu só voltar lá, como por exemplo o container. Se eu chamar aqui uma query, se eu fizer uma chamada ao banco de dados, de por exemplo, eu quero trazer todos os usuários dentro desse container. Então eu seleciono o usuário, quero trazer uma lista de documentos, uma lista de usuários, confirmo. O que acontece? Absolutamente nada. Ele está trazendo, todos os usuários estão sendo trazidos normalmente, só que eu não consigo reproduzir eles aqui, eu não consigo dizer que eles estão aqui, porque o container, por natureza, não tem essa possibilidade de reproduzir mais de um item. Agora veja o que acontece quando eu reproduzo numa row. Eu vou colar essa mesma query que eu fiz no banco, essa mesma consulta que eu fiz ao banco. Confirmo e olha o que acontece. Ele automaticamente já reproduz para mim centenas de containers, porque eu disse que na row vai ter centenas de coisas, centenas de variáveis. E aí ele pega o que está dentro e reproduz para mim. Ele está indicando que tem centenas de alguma coisa, ou uma só, se tiver só um usuário. Ele vai reproduzindo conforme a quantidade, tá?
Então deixa eu excluir essa variável daqui. A exata mesma coisa acontece no caso da foto. O usuário pode adicionar tanto uma quanto 1000. Só que eu não tenho como dizer, porque a stack também não permite, dizer que vai ter 1 ou 1000. Eu não tenho como saber disso a menos que eu dê um wrap widget em cima da stack e coloque aqui uma row. Aí sim, se eu vier na row, aqui em add query, e fazer a query de alguma coisa, eu consigo reproduzir centenas ou milhares de alguma coisa. Só que no caso da foto, eu não quero pegar do banco de dados, eu quero pegar do botão. O ato de clicar no botão, ele está fazendo com que a imagem seja selecionada na galeria, certo? Então eu quero que quando o usuário ele selecionar essas fotos da galeria, aqui em diante sejam exibidas as fotos da galeria, não a foto do banco de dados, porque eu não tenho nem o serviço no banco de dados, quem dirá as fotos do serviço. Se eu não tenho algo no banco de dados, como é que eu faço para pegar isso? De onde eu vou pegar isso? A pista inicial que a gente tem é o próprio botão para adicionar o elemento. E dentro do Flutterflow, e a gente já falou disso em aulas anteriores, a gente tem duas coisas que permitem com que a gente armazene, na verdade 3 coisas, que permitem com que a gente armazene dados variáveis no aplicativo. Eles são persistidos no aplicativo e não no banco de dados. A gente utiliza isso quando a gente quer fazer coisas temporárias no aplicativo. No caso do cadastro do serviço, por que eu precisaria de algo para armazenar um dado temporário? Porque a gente não está adicionando uma foto nesse serviço. Esse serviço ainda não está cadastrado no banco de dados e nem as fotos dele. Só que eu preciso adicionar essas fotos primeiro no app, para que depois, quando eu clicar nesse botão, para ele salvar o serviço, ele salve as fotos e o serviço. Então eu preciso subir essas fotos pro app, para elas ficarem salvas em algum lugar temporariamente, e depois, quando esse botão for clicado, ele salve o serviço que está sendo cadastrado e suas respectivas fotos. Existem 3 maneiras, como eu mencionei, da gente armazenar coisas temporárias dentro do aplicativo. Eu vou explicar 2 dessas coisas porque a terceira é um tanto mais avançada aqui no Flutterflow. A primeira é esse aqui que você está vendo aqui, ó, acessada clicando nesse ícone, que a gente chama de Local Page State Variable. Esse nome, Local Page State, ele está dizendo que essa coisa ou essas coisas que vão ser salvas temporariamente, elas vão ficar a nível de página. Então, se eu criar aqui esse Local Page State e adicionar coisas aqui dentro, eles vão ficar salvos sim no aplicativo, mas somente nesta página. Se eu for para outra página e tentar usar aquilo que eu salvei lá, eu não vou conseguir, porque é a nível de página, é nível Local Page. Esse nome já diz isso, é nível Local Page. Agora, se eu vier aqui e criar um App State, aí sim eu tenho condições de salvar algo a nível de app, a nível de aplicativo. E aí, em qualquer página do meu aplicativo, eu consigo pegar esse app state, porque ele não é local page, ele é app state. Então essa é a diferença entre local page state e app state. Agora vamos criar um local page state para que você consiga ver do que a gente está falando na prática. Vamos supor que a gente quer salvar essas imagens. O usuário vai clicar nesse botão e vai adicionar nesse local page state as imagens que serão exibidas aqui nesse local. Então eu vou criar o meu local page state. Posso dar o nome de imagens adicionadas, por exemplo. Vai ser do tipo lista, porque tanto ele pode adicionar uma quanto mais de uma. O banco de dados já está prevendo isso. Lembra que a gente criou lá o campo, né, do documento prevendo uma lista, então pode ser uma lista. Que tipo é essa lista? Imagem. Não é uma imagem? Ou não são várias imagens que eu quero permitir com que o usuário salve? Então é uma imagem do tipo lista. Salvei e criei o meu local page state. Então se eu vier no botão e ele já tem uma ação de fazer upload, como a gente configurou ainda há pouco, e apertar aqui em Edit, eu vou adicionar uma nova ação, Add Action, e vou salvar no meu Page State, Update Page State. Ele vai me perguntar qual é o Page State. Eu vou dizer que é o único que eu tenho, que é o Imagens Adicionadas. O que eu vou fazer? Eu vou setar esse valor. Por que eu vou setar esse valor e não vou clicar em outros aqui de baixo? Porque
A partir do momento que a gente está permitindo com que o usuário ele selecione uma lista de fotos, ou seja, mais de uma foto, eu já tenho uma lista. Eu já permiti com que o usuário selecione várias fotos, ele já adicionou, então ele já tem uma lista para me passar. Diferente do que seria caso aqui no Add to List eu permitisse com que ele adicionasse só uma por vez. Então aqui nesse exemplo ele só poderia adicionar uma de cada vez, mas aqui não. Aqui selecione mais de uma foto. Quando a gente habilitou aqui, ó, Allow Multiple Images. Então, quando a galeria dele for aberta, ele vai conseguir selecionar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, ou seja, ele vai ter uma lista para me passar. E aí, essa lista, eu já posso setar aqui, porque aqui espera uma lista. Então, seto o valor. De onde vai vir essa lista? Essa lista vai vir do widget state dessa ação aqui. Exatamente dessa ação aqui de cima. Ele já reconheceu que ela é quem está me dando essa lista. Então eu clico aqui. Não preciso clicar em mais nada, porque eu já tenho as fotos e salvo. Aí agora, as fotos que o usuário adicionou através desse botão vieram parar aqui, nesse page state que a gente criou, do tipo list. Todas as fotos que ele selecionou na galeria dele agora estão no nosso local page state. Eu posso reproduzir esse local page state na minha row. Então se eu vier aqui nesse ícone do lado, não é aqui, porque aqui eu só chamo itens do banco, lembre-se disso. Aqui eu estou fazendo uma chamada ao banco de dados. Como nada nessa tela ainda está no banco, nada ainda está lá, eu só tenho itens salvos temporariamente na página, então eu vou chamar o que está salvo temporariamente na página. Então, posso dar um nome, né, dessa chamada que eu estou fazendo a esses itens temporários, imagens, posso só deixar imagens. E no valor, eu seleciono Page State, porque eu não tenho os meus itens guardados temporariamente na página. E eles estão aqui, ó, imagens adicionadas. Clico, confirmo. Eu posso colocar um máximo de itens, ou seja, se eu tiver 20, eu posso limitar só aos 10, mas não tem sentido, porque eu quero deixar com que o barbeiro ele veja todas as imagens dele. Clico em salvar, ele me pergunta se eu quero gerar, ok, e aqui elas estão. Ou seja, vamos refazer o caminho. O usuário clicou no container para adicionar a foto, nós dissemos que ela vai ser armazenada no Firebase, vão vir da galeria dele, serão múltiplas, depois a gente disse que essas fotos que ele adicionou vão ser salvas no Page State, e a gente entendeu a diferença entre Page State e App State, né? O App State ele é a nível de app, é a nível global, agora o Page State é a nível de página, eu estou salvando itens temporariamente numa página.